Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que a sua paz esteja em nossos corações. À época de Cristo, a Samaria estava localizada na região central da Palestina, fazendo fronteira ao norte com a Galileia e ao sul com a Judeia. Era uma região formada por algumas cidades importantes, como Cesareia, Sebaste, Siquém, também conhecida como Sicar, o Monte Corazim e o Monte Ebal. Foram uma região que sofrera muitas invasões durante os séculos. No ano de 722 a.C., Bosargão II. Logo após, o macabeu João Hircano, no ano 128. Por isso, sofrendo muitas influências, ela se tornou uma capital dissidente de Israel. Ela tinha seu templo próprio, que rendia culto ao Torá de Moisés. Por isso, ela sofria a discriminação dos judeus que residiam na Judeia, dos sacerdotes no templo de Jerusalém, ao ponto de que, quando algum dos sacerdotes ou religiosos de Jerusalém se direcionavam para a Galileia, eles faziam um contorno pelo Rio Jordão, evitando passar pela Samaria, porque diziam que era uma região do pecado, e qualquer que pisasse no seu solo estaria contaminado. Entretanto, quando Jesus começa a pregar, em determinado tempo, Jesus sai de Jerusalém em direção à Galileia, que distava mais ou menos 50 quilômetros, passando pelas montanhas de Efraim. E naquela tarde, Jesus penetra a Samaria. Já cansado, com muita sede, a sua túnica envolvida com o pó das estradas que fizeram o caminho a pé, o Senhor Jesus estava muito cansado. Senta-se perto do poço de Jacó. Em determinado momento, desce uma mulher com um cântaro sobre os ombros. E naquela época era eminentemente proibido a conversa de um homem com uma mulher em público, numa região isolada. Entretanto, a mulher, quando vê Jesus, ela sente um frêmito em seu coração, um tremor que percorre o corpo inteiro. A figura majestática de Jesus, com seu magnetismo de amor, envolve aquela mulher samaritana que se aproxima. Ao se aproximar, Jesus lhe solicita: dá-me água de beber. A samaritana, sabendo que Jesus era um judeu, lhe pergunta: mas como? Como pode tu, sendo judeu, pedir água a uma samaritana? E Jesus repousa sobre a mulher o seu olhar de misericórdia e de amor, lhe respondendo: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. A mulher se espanta e lhe pergunta: mas como você vai me dar água, se você não tem com que tirar a água do poço? Jesus olha para a mulher e ela ainda pergunta outra vez: serás tu maior do que o pai Jacó? Jesus, com um sorriso suave, lhe diz: qualquer um que beber da água desse poço, amanhã terá sede novamente. Entretanto, aquele que beber da água que eu der, dentro dele se fará uma fonte de água pura, de vida eterna, e ele nunca mais sentirá sede. Em determinado momento, Jesus diz à mulher: por favor, vá chamar o seu marido. E ela se entristece. Percebe-se lágrimas correndo
em seu rosto, porque ela não tinha uma vida sentimental equilibrada. Em meio à canhada, a mulher responde: eu não tenho marido. E Jesus, penetrando profundamente a sonda da sua alma, no coração daquela mulher, ele diz: é verdade, você não tem marido, já tiveste 5, e este último não é seu marido. A mulher se espanta e diz: és em verdade um profeta. E Jesus observa naquela mulher a simplicidade. Ela se sente mais aconchegada a Jesus, e os dois começam a confabular. Ela pergunta: Senhor, os nossos pais adoram a Deus nesse monte. Os judeus de Jerusalém falam que Deus deve ser adorado no templo que fora sonhado por Davi e construído por Salomão. O Senhor, que dizes? Jesus responde: os verdadeiros adoradores de Deus adorarão o Pai em espírito e verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adoram. A mulher, já mais animada, fala: Senhor, quando o Messias chegar, com certeza, ele nos dirá toda a verdade, nos mostrará o caminho a ser seguido. E Jesus, pela primeira vez na Samaria, pela primeira vez no seu trabalho de missão na terra, afirma quem ele é. Aquela mulher desprezada, daquela terra também desprezada, a Samaria. Jesus fixa naquela mulher o seu olhar magnânimo e diz: eu o sou, eu que falo contigo, sou o Messias esperado. A mulher se encanta e sai a Samaria difundindo que o Cristo, que o Messias estava ali, perto do poço de Jacó. Em pouco tempo, a multidão envolvia Jesus. E Jesus nos dava a lição da luta a favor da união, contra a intolerância, contra a discriminação religiosa. Ele não apenas passou pela Samaria, mas ficou 2 dias na Samaria, pregando o evangelho do reino de Deus para aquelas criaturas. E não se contentou em ficar na Samaria, em pregar para o samaritano, mas deixou para sempre, escrito em nossos corações, a parábola do bom samaritano, onde ele mostra que enquanto o levita e o sacerdote passa, deixando o pobre que for atacado pelos ladrões e ferido ao chão, o samaritano, ao passar, tem o coração tocado pela dor do próximo, vai e socorre aquele homem. Jesus conseguia encontrar no coração das criaturas aquele canto escondido, onde apenas se esperava o semeador para colocar a semente. E Fotina era o nome dela. Fotina, a samaritana, ficou conhecida a partir de então como a iluminadora, aquela que levou a palavra do Cristo, mostrando que Jesus, o Messias, já havia chegado. Naquela zona que era desprezada, naquela região que era altamente discriminada, Jesus leva a palavra de amor, de fraternidade e de paz. Na Galileia, na cidade de Cafarnaum, existia uma mulher chamada Joana, uma mulher que tinha um coração voltado para Deus, uma mulher que tinha um caráter ilibado, mulher de Cusa, que era funcionário de Herodes. Joana de Cusa, ela ouviu as pregações de Jesus e sentiu o seu coração tocado pelo amor do Cristo. Entretanto, seu marido,
Cusa, como era funcionário de Herodes, que era o representante de Roma na Galileia, apesar de também ser judeu, o Herodes, Cusa vivia entre a dubiedade de conduta. Em alguns momentos ele adorava o Deus de Moisés, em outros momentos ele adorava os deuses romanos para se manter no cargo de funcionário mais direto de Herodes. E isso incomodava Joana, porque Cusa não aceitava o evangelho de Jesus. Cusa não aceitava que Deus poderia manifestar o seu amor enviando um Messias, filho de um carpinteiro. Um Messias que nascera numa cidade pequenina de Belém e fora morar na Galileia, em Nazaré, que era também uma cidade, uma região desprezada. E nessa angústia do seu coração, Joana de Cusa vai buscar Jesus para conversar. E encontra Jesus a sós na casa de Simão Pedro. E aproveitando a solidão, ela começa a abrir o seu coração para Jesus, expondo a situação de recusa do seu marido, as divergências religiosas, contando a Jesus que o seu coração estava aflito. E Jesus responde: Joana, só há um Deus, nosso Pai. O homem pode criar vários templos, dá-lo várias denominações. Entretanto, o Pai é o mesmo. Os templos passarão, como as coisas passarão. Entretanto, Joana, eu vim ao mundo para edificar o reino de Deus, não nos templos de pedra que passam, mas no coração da criatura humana, para que depois possa se exteriorizar na terra como um todo. Você deve amar o seu marido, você deve compreendê-lo, porque em verdade, se estás caminhando com ele, deverá existir ligações do passado, para que vocês possam caminhar juntos em direção ao futuro. Nesse momento, Joana, observando as admoestações de Jesus, ela diz: então, Senhor, não devo eu impor a minha fé, colocar para ele a sua verdade, impor a verdade do reino de Deus? Jesus, olhando para Joana com carinho, ele responde: Deus não impõe, Joana. Aquele que se encontra à margem está mais seguro para estender a mão de socorro àqueles outros que se debatem nas ondas e nas intempéries do mar da vida. Você está em melhor condição de estender a mão e socorrer o seu esposo. Vai, filha, ser fiel. Vê no seu marido o filho amado. Retempera o teu coração. Observa nele a criança necessitada de carinho e de condução. Vá, Joana, vá, filha, ser fiel. E Joana muda o clima mental. Ela começa a procurar observar o lado bom do seu marido, esquecendo o lado que ainda era imperfeito. E a partir de então, ela começa a ter com ele um relacionamento mais amistoso. E desse momento de maior equilíbrio conjugal, nasce o seu único filho. Com o passar dos anos, Cusa começa a sofrer perseguições políticas e se vê desempregado. Ele começa a vender todos os seus bens, entra em falência, começa a sofrer de uma depressão profunda. E numa noite tempestuosa, numa noite escura, Cusa desencarna. Joana se vê sozinha. Ela que estava acostumada com o conforto, se vê agora na pobreza, com a responsabilidade de um filho para cuidar. Entretanto, ela pensava em Jesus,
e observava que Jesus não havia recusado a tarefa simples da carpintaria. Jesus, sendo mestre, não havia desprezado a oportunidade de usar enxó e o serrote, o martelo, a madeira, os pregos, na carpintaria simples de Nazaré. Então Joana, que vivia uma vida de luxo, agora arregaça as mangas e vai trabalhar cuidando das crianças de outras mulheres abastadas. Muitas daquelas que ela recebia em sua casa nos banquetes. Agora ela estava a servir. Mas isso ela fazia com amor, com dedicação, com renúncia e com imensa felicidade. Com o passar dos anos, Joana viaja com o filho para Roma, onde começa a pregar o Evangelho de Jesus, onde começa a participar das reuniões nas catacumbas, pois a perseguição em Roma era acirrada. E, no ano de 68, vamos encontrar Joana de Cusa amarrada a um poste no circo de Roma. Ao seu lado, o seu filho, que também estava preso ao poste. Eles iam ser oferecidos às festas dos romanos. Iriam ser queimados vivos ali mesmo. A multidão estava enlouquecida. Vários cristãos naquela noite iriam ser queimados e os corpos depois levados para a Via Ápia para iluminar a rua. E lá estava Joana amarrada ao poste, quando um soldado romano, com a fisionomia carrancuda, cheia de ironia e de maldade, lhe diz: abjura Jesus Cristo. Diz agora que você não crê nesse filho do carpinteiro, e nós te soltaremos. Abjura. O seu filho também desesperado dizia: mãe, por favor, abjura Jesus. E Joana, naquele momento, ela fecha os olhos e faz uma viagem. Recorda a sua vida, a sua mocidade, o casamento com Cusa, a felicidade dos primeiros anos. Ela recorda o encontro com Jesus, um novo sentido para a sua vida. Joana lembra das primeiras discussões com o marido, daquela conversa com o Cristo, do nascimento do filho. E em determinado momento ela lembra de Maria, Maria de Nazaré. Ela lembra de Maria quando estava ali na cruz, no Gólgota, vendo seu filho sendo crucificado. Quando Maria estava ao pé do madeiro inflamante, observando o seu filho erguido entre dois salteadores. Ela lembrou da dor de Maria, mas lembrou também da resignação da Mãe Santíssima. E quando ela estava absorta, mergulhada nos seus pensamentos mais sublimes, eis que a voz do filho atrás de volta ao mundo real, ao mundo de relação: mãe, por favor, abjura Jesus e salva a ti e a mim, que sou seu filho. Neste momento, Joana de Cusa, com uma fibra muito grande, olha para o filho e diz: cala-te, meu filho, cala-te. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Naquele momento, o soldado romano, vendo a figura daquela mulher, dos cabelos já brancos, pelos invernos da vida, na pele do sofrimento, observando aquela fisionomia que ao mesmo tempo passava uma força moral impressionante. O soldado se irrita, se aproxima de Joana e diz: esse Cristo que você fala e segue, te ensinou apenas a morrer.
Nesse momento, Joana olha para o soldado com olhar meigo de mãe e responde resoluta: não apenas a morrer, mas ele também me ensinou a te amar. Naquele momento, Joana de Cusa sente as labaredas envolvendo seu corpo, a fumaça asfixiá-la. Nesse instante, ela sente uma mão tocando o seu ombro. Ao observar a figura de Jesus, lhe dizendo: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. E nos braços de Jesus, Joana de Cusa entra no mundo espiritual, nos planos mais elevados da vida, cantando hosanas ao Senhor. No ano de 1651, Joana de Cusa reencarna no México, na figura de Sor Juana Inês de la Cruz, escritora, poliglota, feminista, poetisa, competente em medicina e em direito. Uma mulher de uma característica intelectual incrível, fascinante. No ano de 1761, ela volta ao cenário do mundo, aqui na Bahia, na figura de Sor Joana Angélica, onde demonstra toda a sua fé. Quando retorna ao plano espiritual, participa da equipe da codificação da doutrina espírita, e no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem intitulada A Paciência, assinada por um espírito amigo, é de autoria de Joana de Cusa, onde ela inicia falando: a dor é uma bênção que Deus enviou aos seus eleitos. Na atualidade, e há alguns anos atrás, Joana de Cusa começa a escrever através do médium baiano Divaldo Pereira Franco, com o nome de Joana de Ângeles. Hoje, residindo em uma colônia espiritual, em altas esferas, ainda ligada ao planeta Terra, ela trabalha redimindo cristãos antigos que se equivocaram no caminho da vida. São exemplos dessas mulheres que nos encantam o coração. Essas mulheres que estiveram com Jesus em todos os momentos, que não abandonaram o Cristo em momento algum. Entretanto, existe uma mulher que foi, com certeza, um dos maiores exemplos de transformação, um dos maiores exemplos de vida, um dos maiores exemplos de fé e de reforma íntima. Uma mulher que fora tocada nas fibras mais íntimas do coração pela palavra de Jesus, que se deixou levar pelo encanto desse mestre inesquecível, que se deixou encantar pela palavra desse roxinol divino, que veio cantar para nós o mais maravilhoso hino de louvor ao amor e à vida. Essa mulher residia numa vila principesca de Magdala. Era uma vila formosa. Essa mulher era belíssima. Os seus cabelos longos, negros, até a cintura. Os seus olhos também negros encantava. O seu corpo mais parecia o corpo de uma deusa da sedução e do prazer. Maria de Magdala, também conhecida como Madalena, vivia envolvida com os patrícios romanos, com os grandes da Grécia, de Atenas, de Esparta, com os homens de Chipre, que depositavam aos seus pés os diamantes,
as joias, pedras preciosas, objetos de marfim, tapetes da Pérsia. Eles se entregavam porque a sua beleza era uma beleza incomum. E Madalena vivia nessa vida falsa, enriquecida. Entretanto, apesar de possuir tudo de material, Madalena tinha fome. Ela tinha fome de amor. Ela tinha fome de paz. Toda vez que via um homem sair do seu quarto, ela sentia um vazio profundo no coração. A sua alma era faminta de amor. Numa noite estrelada, Madalena caminhava na sua alcova, de um lado para o outro. Ela estava aflita, o seu corpo coberto de uma roupa, de um tecido caríssimo, uma seda muito nobre, de um branco quase que transparente. Madalena caminhava de um lado para o outro. O seu coração estava angustiado. Em determinado momento, o seu braço bate em uma escultura que cai, quebrando, produzindo um barulho característico, chamando a atenção de uma das suas servas. Essa serva penetra o seu quarto e observa Madalena chorando. Ela estava chorando convulsivamente. E a serva começa a conversar. Minha senhora, hoje, pela manhã, eu ouvi aqui próximo, em Cafarnaum, um profeta. Esse profeta falava de amor. Esse profeta falava do reino de Deus. A senhora está com tanta angústia. Procure esse profeta. E Madalena, chorando, olha para a serva e diz: os profetas que vêm ao mundo são homens muito rígidos, são homens que pregam a dureza na conduta e o castigo para os pecadores. Com certeza, esse homem que você fala poderia conversar com qualquer outra pessoa, mas não comigo. Eu sou uma perdida. Entretanto, eu tenho fome de amor. Eu tenho sede de paz. E a serva, carinhosamente, acariciando-lhe os cabelos, disse: senhora, Jesus é diferente. Ele veio ao mundo para os doentes. Ele disse que os que têm saúde não precisam de médico, mas aqueles que são doentes da alma, para esses, Ele veio ao mundo trazer um caminho de verdade, de vida e de esperança. Vai, senhora, procura Jesus. Com certeza, Ele trará paz ao seu coração. Naquela madrugada, era possível ver um barco deslizando sobre as águas do lago, saindo de Magdala em direção a Cafarnaum. Algumas horas depois, Madalena aporta no lago de Genezaré, no Tiberíades, no mar da Galileia, e ela começa a caminhar na areia, já vendo de longe as luzes que iluminavam as casas beira do lago. E ela pensava em sua vida, nas suas dores, nos seus sofrimentos. Em alguns momentos tinha o ímpeto de retornar para casa. Será que aquele mestre que encantava tanta gente iria recebê-la? Entretanto, algo mais forte do que ela atraía para aquele homem. E assim, Madalena chega à casa de Simão Pedro. A princípio, observa o olhar glacial do discípulo do Cristo, que já havia falar e conhecia a fama que ela tinha. Mas, quando ela observa Jesus, ele estava sentado num banco tosco de madeira.
os seus cabelos ondulados, cobrindo as orelhas da cor da amêndoa madura, caindo suavemente sobre as escápulas. Ele estava com uma das mãos no joelho e a outra no rosto, como a esperá-la. Madalena se sentiu envolvida no magnetismo do Mestre, como se uma nova luz iluminasse o seu coração. Ela se aproxima de Jesus, senta-se no chão ao seu lado. Quando tenta falar, não consegue. Ela é tomada de um choro, um pranto convulsivo, como a tempestade que desce em noite borrascosa para limpar a atmosfera dos miasmas pestilenciais. Naquele momento, Madalena sentia as lágrimas que lavavam a sua alma, enquanto Jesus suavemente acariciava os seus cabelos. Madalena se recompõe, olha para Jesus e diz: Senhor, eu sou uma filha do pecado. Entretanto, Senhor, eu tenho sede e fome de amor. Mais uma vez tomada pelo pranto. Jesus, eu ouvi o vosso convite. Será que Deus me aceitaria na sua tarefa? E Jesus, com aquele olhar de compaixão, com aquele olhar de misericórdia, penetra a alma, as fibras mais íntimas da alma daquela criatura martirizada, no próprio sofrimento, e diz: Maria, levanta os olhos para o céu. Regozija-te, pois Deus te abençoa as alegrias. Porventura você acha que estaria a criatura humana condenada ao pecado eterno? Não, Maria. Onde estaria então o amor de Deus? Onde estaria a misericórdia do nosso Pai? Não, Maria. Observa a primavera. Observa, Madalena, o que acontece na primavera. Muitas vezes aquelas casas em ruínas, aquelas casas abandonadas ao léu, com as paredes rachadas, já sem teto. Observe, Madalena, que na primavera essas casas se enchem de flores no seu interior. As ruínas são o coração humano que ainda não encontrou a luz de Deus. E as flores é a misericórdia do nosso Pai. Viver é saber imolar-se, Madalena. Vê como vivem as mães. Nesse momento, Madalena chora ainda mais convulsivamente. Olha para Jesus com sofreguidão e diz: Senhor, eu sou desgraçada mais do que pensava, porque eu não posso ser mãe. Jesus olha para ela e diz: e qual das mães será maior aos olhos de Deus, Madalena? Não somente aquelas que trazem o rebento no seu ventre, mas aquelas que cuidam dos deserdados. Observa, Madalena, quanto sofrimento. Os idosos abandonados, as crianças desprezadas, os leprosos jogados ao léu. Quantos filhos do infortúnio, esperando os corações amáveis de mães do Espírito. Vá, Madalena. Madalena recupera o ânimo, olha para Jesus e diz: doravante, Senhor, renunciarei a todos os prazeres do mundo para adquirir o amor celestial. Doravante, Senhor, eu irei em busca do infortúnio oculto, daqueles que sofrem nas mansardas, daqueles que padecem na rua, dos abandonados, dos desprezados, dos leprosos. Jesus observa o novo estado mental de Maria e diz: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre.
Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E Madalena foi. Algum tempo depois, Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Falava sobre o amor ao próximo, sobre a dedicação aos semelhantes. E de repente, um dos sacerdotes pergunta: e quem é o nosso próximo? Nesse momento, entra uma mulher com os cabelos desgrelhados, assanhados. A mulher penetra a sala. Ela traz na mão um pote pequeno de um óleo muito caro. Ela está em prantos. Era Madalena. Jesus sentado à mesa. Ela se joga ao chão e começa a chorar nos pés do Cristo. Os sacerdotes que ali estavam começaram a murmurar: se esse homem fosse realmente um profeta, ele saberia quem é essa mulher e a mandaria embora. Naquele momento, Simão levantou e disse: mulher, saia daqui, você não é digna de entrar nesta casa. E Jesus olha para ele e diz: Simão, sente-se. Mas Senhor, Simão, por favor, sente-se. Você me convidou para a sua casa, mas você não fez como de costume. Você não lavou os meus pés. Essa mulher lava os meus pés com as lágrimas. Você não enxugou os meus pés. Essa mulher enxuga os meus pés com os próprios cabelos. Você não os untou. Ela o fez. Você não me beijou. Ela não para de me beijar. E naquele momento Jesus se abaixa e aconchega o rosto de Madalena entre as suas mãos. Olha profundamente nos seus olhos e diz: filha, os seus pecados, e eu sei que são muitos, estão perdoados pela grandeza do seu amor. Agora vá e não tornes a pecar. Quando ela começa a sair, ele: filha, tome o óleo, guarde para o meu enterro. E a partir daquele momento, Madalena começa a seguir Jesus. Não somente Madalena, mas aquelas mulheres que foram conhecidas na história cristã como as mulheres piedosas. Madalena, Joana de Cusa, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, Verônica e tantas outras que passaram a seguir Jesus, ajudando na tarefa, e muitas vezes esquecidas pela história do cristianismo. E o tempo passou, e Madalena soube da crucificação de Jesus. Ela acompanhou o martírio do Cristo. Ela estava ali, ao pé da cruz, enquanto os discípulos disfarçados, enquanto os homens que o seguiam estavam misturados pela multidão para não serem vistos. Apenas João, o único dos discípulos que ficara de peito aberto, estava no Gólgota. Madalena estava ali, com as outras mulheres, para testemunhar a sua fé, o seu amor por Jesus de Nazaré. Ela sofreu quando viu Jesus olhar para os céus e dizer: meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Como Jesus morrera no final da tarde de sexta-feira, início do sabá do povo judeu, fora enterrado às pressas. Nada poderia ser feito mais no corpo no sábado, que termina no pôr do sol do sábado. No domingo pela manhã, Madalena e algumas companheiras se dirigem ao sepulcro para limpar o corpo de Jesus com óleo, com os bálsamos, com as especiarias
e com o carinho do amor dos seus corações. Quando naquele domingo lindo, aonde a alvorada descortinava um novo dia, a esperança de uma vida plena, anunciada naquela manhã, Madalena, ao passar próximo do cemitério, em direção ao sepulcro, ela vê, naquele instante, 2 homens. Esses 2 homens olham para ela e para aquelas que a acompanhavam e dizem: por que vocês procuram um vivo no meio dos mortos? Jesus de Nazaré não está mais aí. E Madalena se assusta e vão correndo e observam que o túmulo estava vazio. Elas entraram no túmulo e saíram lá dentro apenas o manto que envolvera o seu corpo. As mulheres desesperadas correm para avisar aos discípulos. E Madalena senta na pedra que havia tapado a entrada do sepulcro e começa a chorar. E ela chora profundamente. Pensava consigo: levaram o corpo do meu Senhor. Não respeitaram nem o corpo dele. Além de matá-lo, ainda levaram o seu corpo. E ela chorava convulsivamente. Quando de longe ela vê um homem de costas. E o homem pergunta à mulher: por que choras? Por quem buscas? E ela diz chorando: levaram o corpo do meu Senhor. Diga, para onde levaram para ir buscá-lo? E aquele homem vira-se e fala com aquela voz doce, aquela voz maviosa, inesquecível, aquela voz que ela conheceria em qualquer dos quadrantes do universo: Maria. Ela, emocionada, joga-se aos seus pés e diz: Rabone. Maria, não me detenhas. Vai para os meus discípulos e diz-lhes que sigo para meu Pai, que é vosso Pai, para o meu Deus, que é vosso Deus. E Madalena sai, alegre, feliz. Chega na casa de Matias Marcos, onde havia sido realizado a ceia pascal. E os discípulos lá se encontravam, juntamente com Maria, a mãe de Jesus. Madalena entra e diz: eu vi Jesus. E os discípulos falam: onde? Onde levaram o corpo dele? Não, eu vi Jesus vivo. Se fez um silêncio mortal na sala. Um discípulo olhava para o outro: como? Você viu Jesus vivo? Vivo, ele falou comigo e mandou dizer a vocês. Não, eu não acredito, disse um. Ele foi embora e nos deixou nessa situação difícil, disse outro. Porém, um mais duro se levanta e diz: ele aparecer para você. Ele poderia aparecer para a mãe dele. Poderia aparecer para Pedro, que foi escolhido como a pedra. Para João, que todos sabem ser o mais amado. Mas deixou de aparecer para eles para aparecer para você. Justamente para você. Aquelas palavras de um azedume tão profundo tocaram o coração de Maria, que se entristeceu. Entretanto, a Mãe Santíssima se aproximou de Maria de Magdala, a abraçou e disse: filha, eu acredito em você. Algo me diz no meu coração que meu filho está vivo. Alguns dias depois, Jesus aparece. Jesus aparece para os discípulos, trazendo a mensagem de vida. Madalena, aquela mulher desprezada, havia sido a grande mensageira da imortalidade da alma. Foi a ela que Jesus apareceu para falar da vida após a morte. Os discípulos se animam, um novo alento toma os seus corações, e eles começam a se dividir,
para saírem ao mundo pregando. E Madalena, para não ficar sozinha, procura uma dupla. Não, infelizmente, não dá para você ir conosco. Procura outra dupla. Olha, infelizmente, não dá. Procura mais um. Olha, Maria, eu queria muito, mas não dá. Todos estavam temendo pelo passado de Madalena. Ela se vê triste. Vai para Magdala sozinha. De Magdala vai para Dalmanuta. E lá ela sofre. Sem recursos materiais, ela é tentada por aqueles mesmos homens que utilizavam o seu corpo nos instintos animalescos e cruéis. Mas ela resistia heroicamente. Certo dia, estava Madalena sentada num tronco de árvore tosca e retorcida que havia caído ao solo. De longe, Madalena vê uma nuvem, uma poeira que subia da terra. Cada vez mais próximo, até que ela observa aquele grupo de homens e mulheres. Eram homens feridos, sem a orelha, outros sem o nariz, outros sem os dedos da mão, outros ainda faltando lábio. Eles vinham chorando e sofrendo, mas com o coração cheio de esperança. Eram leprosos, com a epiderme ulcerada, puro sanguinolenta, sofrendo, buscavam Madalena e perguntaram: Jesus, onde está Jesus? Nós procuramos Jesus porque sabemos se Ele nos tocar, nós ficaremos curados. E Madalena diz: infelizmente, Jesus morreu. Os leprosos se entristeceram, baixaram a cabeça e fizeram a volta, retornando lentamente. Quando já estavam distantes, Madalena se lembrou do que Jesus havia dito: vai, Madalena, cuida dos deserdados, dos abandonados, dos marginalizados, dos idosos abandonados, das crianças desprezadas, dos leprosos. Madalena então grita: esperem! E foi em direção daquele grupo e começou a falar do evangelho do reino de Deus. Começou a falar das blandícias do reino do Senhor. As palavras de Madalena consolavam aqueles corações. E toda manhã Madalena dizia: vós que sois leprosos, deveis encontrar na palavra do Cristo a consolação para vossas almas. E com o tempo, em certo dia, Madalena, numa manhã de primavera, se levanta e diz: nós que somos leprosos. Porque a partir daquele momento, Madalena começou a perceber em seu corpo manchas que começaram a surgir, que demonstravam que a lepra já estava dominando o seu corpo. E Madalena vê aquele corpo bonito começar a se transformar. As úlceras começaram a surgir. Madalena começa a sofrer, percebendo que a morte já estava perto. Madalena deseja viajar para a cidade de Éfeso. Ela queria ver Maria de Nazaré. Ela queria conversar com João e com tantos outros do seu conhecimento. E ela resolve viajar de Dalmanuta para a cidade de Éfeso. E é uma viagem longa, dolorosa, descansando de dia, caminhando de noite. E ao chegar nas portas da cidade de Éfeso, ao observar as pequenas casinhas ao longe, o seu corpo não suporta. E Madalena tomba no chão, cansada, dolorida, ferida. Ela é recolhida por alguns cristãos que, por misericórdia, a colocam
num quarto no fundo da casa. E Madalena ainda teve tempo de receber a visita dos seus queridos amigos, que a consolavam com palavras de amor. Numa noite, ainda nessa primavera, as dores tornam-se insuportáveis. Madalena sente o seu tórax diminuir o movimento. Parava a respiração pulmonar. Madalena sentiu o seu corpo leve. Não se via mais em Dalmanuta, não se via mais em Éfeso. Ela estava agora em Cafarnaum. Ela podia perceber aquela aragem gostosa que vinha do mar da Galileia. O seu corpo estava leve, quando de repente ela vê Jesus. E Jesus estava mais belo do que nunca. O Senhor estende os braços a Maria e diz: vem, Maria, vem para o meu abraço, pois já passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, Maria, para o meu abraço, que eu te espero aqui. E abraçada com Jesus, o grande e maior amor da sua vida, Maria Madalena ascende às esferas mais elevadas do mundo espiritual. Jesus, sempre quando a oportunidade favorecia, ele ia para Betânia, uma cidade que ficava próxima a Jerusalém. E lá em Betânia residia uma família que tinha um carinho especial por Jesus. E Jesus também tinha uma atenção muito especial por aquela família. Era a família de Lázaro, Marta e Maria. Betânia era cercada por campos de cevada, bosques de olivedos, figueiras. Distava mais ou menos de 1 hora da cidade santa de Jerusalém. Jesus buscava Betânia para retemperar o coração, alentando também outros corações. E a casa de Lázaro, de Marta e Maria, era uma casa perfumada por rosas. As paredes eram envolvidas por plantas trepadeiras, que traziam um ar de aconchego muito grande, convidando aos pensamentos profundos. Maria e Marta amavam Jesus profundamente e falavam isso abertamente, sem nenhum medo das possíveis perseguições. Àquela época, quando a fama de Jesus já se espalhava por toda a Judéia, pela Samaria, pela Galileia, Jericó e todas essas regiões circunvizinhas, receber Jesus em casa era motivo de alegria. Porque todos sabiam que na casa em que Jesus entrasse, nunca mais o ambiente seria o mesmo, pois o seu magnetismo inundava a casa, envolvia os seus moradores, convidando a renovações da alma, do coração. Marta, naquele dia, estava agoniada. Marta caminhava de um lado para o outro, preparando a casa, pois os discípulos logo chegariam. A multidão, com certeza, se aglomeraria em volta para ouvir a palavra de Jesus. E Marta ia na cozinha, ajeitava a comida, ia no quarto, forrava a cama, ia na sala, arrumava a cadeira, varria o chão. E enquanto isso, Maria, a sua irmã, estava sentada no chão, ouvindo e conversando com Jesus. Marta, então, apesar de bem-humorada, chega para Jesus e diz: mestre, manda Maria me ajudar. Enquanto me estafo, ela te importuna, sem preparar a casa e o repasto. E Jesus docemente olhou para Marta e disse: Marta, Marta, estás
afatigada com muitas coisas, com as coisas do mundo, mas só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E aí nós começamos a pensar. Jesus ainda concluiu: a parte que nunca lhe será tirada. Nós começamos a imaginar sobre a nossa própria vida. Nós que vivemos tão agoniados, nós que vivemos tão ansiosos pelas coisas da terra, muitas vezes esquecemos o principal, a coisa mais importante, o objetivo maior que nos trouxe ao mundo. Não foi para conquistar as coisas, mas para edificar o reino de Deus no coração. Ao nascermos na terra, todos nós temos uma tarefa em comum: nos tornarmos criaturas melhores. Ao retornar ao plano espiritual, levar algo melhor do que quando aqui chegamos. Por isso Jesus falou para Marta: Marta, você está muito ansiosa, você está muito afatigada com muitas coisas, mas só existe uma importante. E Maria escolheu a melhor, aquela que com certeza não lhe será tirada, jamais. Marta, então, caiu em si, percebeu a amplitude do que Jesus estava a falar e disse: ó Senhor, me desculpe, são os velhos hábitos, os hábitos arraigados. E em verdade é o que acontece. Muitas vezes já estamos tão acostumados com a lama, que quando percebemos uma planície iluminada, nós temos dificuldade em sair de onde nos encontramos. Temos dificuldades de enfrentar novos obstáculos. Temos dificuldade de sair da zona de conforto em busca de novos horizontes. Jesus olhou para Marta e disse: para atingir a plenitude, só uma coisa basta: espírito de luta, capaz de arrebentar as velhas algemas e, renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celestial. Marta havia compreendido. Algum tempo depois, a notícia da morte de Lázaro. E Jesus fora avisado. Quando Jesus chegou na cidade de Betânia, Marta correu para abraçá-lo. Olhou nos seus olhos e disse: Senhor, se tu houveras estado aqui, não morreria meu irmão. Mas também sei agora que tudo que pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Jesus olhou para Marta e disse: teu irmão há de ressurgir. Marta ingenuamente respondeu: com certeza, Senhor, na ressurreição que haverá no último dia, na ressurreição dos justos. Jesus olha para Marta e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Marta, agora mais convicta do que nunca, olha para Jesus e diz: sim, Senhor, eu já estou na convicção de que és o Cristo, o Messias que havia de vir, o Filho de Deus. E naquele momento de grande emoção, Jesus pede que retire a pedra do sepulcro de Lázaro. Olha firmemente para o local e diz: Lázaro, saia. E depois de alguns instantes de expectativa, eis Lázaro,
ressurgindo daquela crise de morte aparente de catalepsia, trazido ao mundo de volta pela força do amor de Jesus Cristo. E Marta e Maria abraçam o seu mestre, tendo a convicção que ele era o Messias, o Cristo de Deus, aquele que desceu do céu à terra para nos ensinar a subir da terra ao céu. Mas agora, nos emociona o coração a falar da mais incomparável das mulheres da vida do Cristo. Aquela que fora conhecida como a rosa mística de Nazaré. Naquela época, Roma invadia todas as cidades, levando o horror da guerra e da morte. A bandeira romana, que tinha a águia com as suas garras destruidoras como um símbolo, invadiam quase todas as regiões do mundo. Roma era o mundo. Roma era a dona do mundo. Entretanto, àquela época, assume o Império Romano a figura de um homem político ímpar, Caio Júlio César Otávio. Tão importante o seu império que ele fora conhecido como Augusto. Ele era diferente de todos os imperadores de até então. Ele era enérgico e magnânimo. Ele era franzino. Ele tinha algumas ataduras que envolviam-lhe as pernas, pois ele tinha algumas úlceras. Ele utilizava uma armadura no tórax, pois muitas vezes com vento frio, facilmente ele gripava. Em realidade, ele não era o protótipo do imperador que Roma esperava. Entretanto, ele foi o maior de todos os imperadores. Ele leva ao mundo a harmonia e o júbilo. Ele traz ao mundo alguns momentos de paz. Ele trocou a lama que tinha em Roma pelos mármores. Ele traz filósofos, poetas, artistas, homens das artes para Roma, para embelezar a cidade. E não fora à toa, porque foi nesse império de Augusto que Jesus nasceu. Era necessário que um homem nobre assumisse o Império Romano para trazer paz por algum tempo, para que a psicosfera do planeta pudesse se elevar, ajudando assim ao Cristo a descer até nós. Pela sua disciplina e pelo seu caráter, Augusto sofreu muito, porque teve que banir a sua filha para a ilha de Pandatária, e depois a neta, porque tinha uma vida promíscua, e ele buscava a correção do comportamento, a disciplina. Ele buscava a conduta correta. E foi nessa época que Augusto dominava o Império Romano, que nós vamos encontrar na Galileia uma cidade de uma beleza bucólica, uma cidade incrustada nas montanhas, uma cidade que tinha suas casinhas de barro branco, que quando o crepúsculo descia, parecia mais um presépio. E é nesta cidade que nós vamos encontrar uma jovem de uma beleza ímpar, uma jovem, a rosa mística de Nazaré. Com 15 anos incompletos, Maria, filha de Ana, depois das suas atividades durante o dia, ao pôr do sol, ela vai para a sua alcova,
e começa a ler Torá de Moisés. Em determinado momento, uma luz penetra o seu quarto, e ela se vê diante daquela luz que toma a silhueta de um ser que parece um ser alado, altamente iluminado, Gabriel, que lhe diz: Deus te salve, cheia de graças, o Senhor é contigo, bendita és tu entre todas as mulheres. Naquele momento, Maria se encolhe no canto do quarto, ela está com medo. Gabriel, percebendo o seu estado emocional, lhe diz: não temas, Maria, pois achaste graça diante do Senhor. Eis que conceberás em teu ventre, e dará à luz a um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus, para que se cumprisse as profecias que dizia: eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho. E nesse momento, Maria, ela dá uma resposta, que deveria ser a resposta de todos os cristãos, que não colocam nenhuma imposição, que não colocam nenhum pedido para servir, mas que apenas diz, como ela disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim, segundo a tua palavra. E aí, alguns dias depois, Maria vai visitar Isabel, a sua prima, que já estava grávida de 6 meses, daquele que seria João, o Batista, o precursor de Jesus Cristo. E no momento em que Maria entra na varanda da casa de Isabel, imaginemos a aura de Maria tocando a aura de Isabel, ambas as auras sendo penetradas pelas auras de Jesus e de João Batista. Eis que naquele momento a criança no ventre de Isabel sacode de alegria. E Isabel, tocada de uma iluminação e de uma inspiração divinas, ela diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde a mim tanta alegria de ter em minha casa aquela que é a mãe do meu Senhor. E Maria, abraçando Isabel, diz: a minha alma glorifica ao Senhor, porque Ele ter posto os olhos na baixeza de sua serva. E aí, algum tempo depois, Maria, José, viajam para Belém, aonde naquela noite maravilhosa, naquela verdadeira epopeia da humanidade, no momento mais importante na história do mundo, desce à terra e nasce de uma mulher pobre e humilde de Nazaré da Galileia, de um carpinteiro da raiz de Davi. Nasce, não numa mansão, não num palácio, mas nasce num estábulo, não num berço de ouro, mas numa manjedoura de palha, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus. E podemos imaginar Maria dando de mamar a Jesus, naquela união de almas, naquela vibração de amor, que com certeza inundou toda a humanidade naquela noite do nascimento do nosso Senhor. Algum tempo depois, Jesus, já com 12 anos, é levado por Maria e José para Jerusalém, para a Páscoa. E Maria e José, na volta, José pensa que Jesus está com Maria, e Maria pensa que Jesus está com José. Os dois se desesperam, haviam perdido o menino. E quando voltam a Jerusalém, vão encontrar Jesus, conversando com os doutores da lei. E Maria fala: mas meu filho, você nos encheu de desespero, olhe para nós como nós estamos. E Jesus responde:
Não sabeis que me importa cuidar das coisas que são do meu Pai? E naquele momento Jesus não estava na carpintaria. Então Jesus falava do Pai do céu. Jesus falava de Deus. E Maria sabia, porque o evangelista Lucas, lá no Evangelho, no Novo Testamento, ele diz: e Maria guardava todas essas coisas em seu coração. O tempo passou, e ainda meninos, João e Jesus. João foi visitar Jesus em Nazaré, juntamente com Isabel. Enquanto os meninos brincavam do lado de fora, Isabel conversava com Maria e dizia: Maria, o meu João, ele é diferente. Enquanto os outros meninos brincam, eu vejo ele sempre mergulhado em profundas reflexões. Não raras vezes eu o encontro a caminho do deserto, com o olhar voltado para o espaço, como se estivesse pensando em coisas profundas. Eu creio que algo de especial guarda o seu futuro. E Maria disse: mas com o meu Jesus também é assim. Enquanto os meninos estão por aí afora, ele está preocupado com os viajantes, conversando com os mais velhos, às vezes trazendo ensinamentos profundos, falando do Torá de Moisés com a eloquência que encanta. O interessante é que da última vez que estivemos lá em Jerusalém, quando ele esteve conversando com os homens do templo, eles ficaram tão empolgados com Jesus, que vieram conversar conosco da necessidade do menino ser levado para aprender coisas novas, porque eles percebem que esse menino tem um futuro grande. Entretanto, Isabel, no dia seguinte dessa conversa, ele chamou o pai, José, e pediu ao pai para ir trabalhar na carpintaria, nos dizendo ser esse o grande aprendizado, nos ensinando sobre a humildade dos trabalhos simples. Porque em realidade Jesus não tinha o que aprender com os homens do mundo. Porque nenhum na terra foi, nem é maior do que Jesus Cristo. O tempo passa e não podemos esquecer que o primeiro fenômeno realizado por Jesus em público foi a pedido de Maria, da sua mãe. Ele estava nas bodas de Caná, um casamento em Caná. E naquela época era muito comum, no início da festa, oferecer o melhor vinho. As pessoas tomavam o melhor vinho, bebiam, e daí a algum tempo, quando já estavam meio que embriagados, se oferecia o vinho de uma qualidade inferior, porque o paladar já não saberia distinguir. Pois bem, no meio da festa, acabou o vinho. E aí, Maria se aproxima de Jesus e diz: meu filho, eles não têm mais vinho. E Jesus, olhando para Maria, responde: mulher, quem importa isso a mim e a vós? Ainda não é chegada a minha hora. Nesse momento, Maria teve a postura da maioria das mães. Ouviu e fez que não ouviu. Chamou os servos do dono da casa, apresentou a Jesus e disse a eles: o que ele pedir, vocês façam. E aí Jesus pede para que os homens enchessem de água alguns cântaros. E ele assim o fez. Jesus abençoa a água e manda distribuir. E as pessoas começam a beber, e de repente um chega e diz: essa festa foi diferente. Deixaram para oferecer o melhor vinho no final. Foi em realidade o primeiro fenômeno realizado pelo Cristo, que fora a transformação da água em vinho, a pedido de sua mãe, de Maria de Nazaré. Entretanto, existe uma frase que até hoje foi muito confundida, e infelizmente alguns irmãos utilizaram essa frase para menosprezar a importância de Maria na vida de Jesus. Foi quando Jesus estava numa sinagoga, ensinando para os discípulos e para algumas pessoas.
E de repente um dos seus discípulos chega e diz: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão do lado de fora. Eles querem falar contigo. E Jesus olhou para aquele discípulo e disse: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E isso chocou, até certo ponto, aqueles de mente estreita, aqueles que não conseguem ver além das aparências, e pensaram: mas Jesus que pregou o honrar o pai e a mãe, despreza a sua mãe? Perguntando: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Entretanto, Jesus tinha e continua tendo a visão ampla. Ele estava falando da família espiritual. Essa família que vence o túmulo. Essa família que supera o sangue. Essa família que é para sempre. Pois bem, algum tempo depois, na Páscoa, na quinta-feira, Maria estava em Jerusalém, porque fora também comemorar a Páscoa, como era de costume, e o seu coração estava desassossegado. Maria caminhava de um lado para o outro lado. Ela deitava, levantava-se, ia à cozinha, bebia um pouco d'água, voltava novamente, sentou-se na cadeira, e quando estava quase que a cochilar, eis que a porta da sua casa se abre em bandas, e um jovem se aproxima. Ele está ofegante, os cabelos assanhados, ele estava pálido, era João, e ele diz: Maria, prenderam Jesus. Naqueles instantes, Maria envelheceu anos em poucos minutos. Ela se veste rapidamente e sai com João e vai ver o seu filho. E ela acompanha o martírio de Jesus. Ela observa o seu filho sendo surrado, chicoteado. Ela observa os homens escarnecendo do seu filho, cuspindo-lhe na face, colocando-lhe uma coroa de espinhos, que ela sabia que ele não merecia. Junto à cruz, o vulto agoniado de Maria produzia doloroso e indelével sentimento, uma grande impressão. Ela estava ali, martirizada também com Jesus. Naqueles instantes, Maria levava o seu pensamento ao passado. Observando o seu filho crucificado, ela voltava com os recursos da memória aos anos do seu nascimento. Ela lembrou do nascimento de Jesus naquela noite em Belém, quando ela colocava no seu seio para mamar. Ela lembrou do seu filho ainda menino, caminhando em casa com dificuldade nos primeiros passos. Lembrou-se das noites, conjuntamente com José, quando lhe ensinava as escrituras, o Torá de Moisés. Maria, enternecida em suas lembranças, mergulhou o pensamento, vendo na tela mental, quando Jesus pega do serrote, trabalhando na carpintaria, com os instrumentos da sua morte, porque ele trabalhou com a madeira, ele trabalhou com o martelo, ele trabalhou com o prego, durante quase que a vida inteira, batendo, aquele som já lhe era característico, e ele sabia que um dia enfrentaria a morte infamante. E quando Maria estava naquele mergulho dos sentimentos de mãe, ela sente uma mão aconchegando-a no peito, e ela olha, era João. João, o evangelista. João, o discípulo mais jovem. João, o único que estava ali,
do sexo masculino, dos seus discípulos, de peito aberto, sem medo dos romanos, nem dos sacerdotes. Nesse momento, Maria olha para Jesus e diz: meu filho, o que fizeram contigo, meu amado filho? Nesse instante, Jesus olha para Maria, penetra o seu olhar naquele coração dolorido de mãe e diz: mãe. E olhando para João, ele diz: eis aí o teu filho. Olhando para João como a premiar aquele discípulo amado, ele diz: João, eis aí a tua mãe. Nesse momento ele olha para o firmamento e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E desencarna. Naquele momento, quando tiram Jesus da cruz, Maria o abraça e chora convulsivamente, como naquele momento ele fosse aquele menino que ela tanto acariciara em anos anteriores. Maria desce da montanha, e aí ocorre uma cena emocionante. No momento em que Maria vai descendo, chorando, eis que uma mulher também sobe a montanha, também chorando. As duas se encontram no meio do caminho. A mulher que estava a subir pergunta: a senhora é a mãe de Jesus? E Maria responde: sim. A resposta, a outra mulher começa a chorar e diz: eu sou mais desgraçada do que a senhora, porque a senhora é a mãe de Jesus, o justo, e eu sou a mãe do traidor, eu sou a mãe de Judas Iscariotes. E naquele momento as duas mães se abraçam, martirizadas na dor que só as mães sabem sentir. Maria desce, sofrida. Alguns dias depois da aparição do Cristo, Maria vai para a cidade de Bataneia, na Galileia. Vai viver com alguns dos seus parentes. Entretanto, João, ele não esqueceu daquela frase que Jesus havia dito na cruz: mãe, eis aí o teu filho. João, filho, eis aí a tua mãe. João foi para a cidade de Éfeso pregar o evangelho do Cristo. E na cidade de Éfeso ele foi muito bem recebido, porque João trazia o amor puro no coração. O amor que saía dos seus lábios em palavras doces, que saía das suas mãos através da caridade e da solidariedade. Em pouco tempo ele atrai a confiança de muitos homens importantes da cidade, que pedem para que ele fique, que ele more em Éfeso. E ele diz: mas como vou morar aqui se eu não tenho casa? Um desses homens oferece a João uma pequena casa, uma pequena choupana, numa colina na cidade de Éfeso. João não pensou duas vezes, viaja para a Galileia, vai à cidade, fala com Maria e passa a chamá-la de mãe. Minha mãe, vamos para Éfeso. Durante o dia eu vou trabalhar para manter nós dois, e durante a noite nós vamos falar do Evangelho de Jesus, pregar a palavra do nosso Mestre. Maria também não pensou duas vezes, foi morar com João na cidade de Éfeso. Em pouco tempo, a cidade ficou sabendo que naquela colina, naquela pequena casinha, morava a mãe de Jesus. E muitas pessoas começaram a ir ter com ela, para que ela pudesse contar sobre a vida do Nazareno. Certa noite, um homem chegou e disse: se a senhora é a mãe de Jesus, a senhora é a mãe de um santo. A senhora é a nossa mãe santíssima. A partir daquele momento, aquela pequena casa, aquela choupana, naquela colina de Éfeso, ficou conhecida como a casa da Santíssima, onde muitos viandantes,
onde muitos doentes, muitas pessoas sofridas da alma e do corpo, buscavam o conselho de Maria. Numa noite de primavera, quando a lua cheia derramava sua luz diáfana na cidade de Éfeso, nimbando aquela colina de uma luz cristalina, eis que chega na casa de Maria mais um mendigo. Ele entra de cabeça baixa, com um capuz na cabeça, e como todos que ali entravam diziam: bença minha mãe. E ela respondia: Deus te abençoe, meu filho. E aquele mendigo senta na cadeira à sua frente, e os dois começam a confabular, começam a conversar. Em determinado momento, Maria para e pensa: até agora, todos que adentraram nessa humilde casa, vêm para que eu console, para que eu fale das palavras do meu filho. Entretanto, esse mendigo, ele me traz palavras doces, palavras de consolação e palavras de amor. Instintivamente, Maria olha para os pés do mendigo, e lá ela observa a marca da crucificação em cada pé. Imediatamente ela procura os punhos, também lá estavam as marcas. Ela coloca a mão no seu tórax do lado e diz: meu filho, a ferida que te fizeram. E Jesus retira o capuz, sorri e diz: sim, minha mãe, sou eu. Minha mãe, venha aos meus braços, porque é da vontade do meu Pai que a senhora seja a mãe de todos os anjos no meu reino. Nesse momento, Maria sentou-se e colocou a cabeça no colo de Jesus. E Jesus começa a acariciar-lhe os cabelos. Quando João chega, Maria está deitada no chão, em coma profundo. Passam-se alguns dias, e numa noite estrelada, eis que o corpo da rosa mística de Nazaré paralisa-se. Ela sai do casulo como uma borboleta livre. Ao sair da choupana em espírito, Maria percebe uma caravana de espíritos iluminados esperando por ela. Entre eles estava José, João Batista e Jesus à frente. Ela se emociona e é recebida pelo filho num abraço amoroso. E essa caravana ascende. Mas em determinado momento, Maria em seu coração tem o desejo de ver a cidade de Belém, aonde Jesus nascera. Em ato contínuo, a caravana muda a rota e todos se direcionam a Belém, onde Maria observa o local onde Jesus nasceu. A caravana se eleva e ela agora deseja ir a Nazaré. Ela visita a sua pequena casa, a carpintaria de José, onde por muitos anos Jesus com seu marido estava lá trabalhando. Ela agora vai com a caravana para Cafarnaum, onde Jesus pregava o evangelho do reino. Ela se emociona, mas de repente ela se direciona para um outro lugar. Não é para Jerusalém, nem para Jericó. Não é para Betânia, nem para Samaria. Ela se dirige para Roma. E toda a caravana a acompanha. Roma dos mármores frios. Roma que perseguia os cristãos. E naquela noite, uma turba de cristãos iria ser levada para o circo. Iria ser entregue aos leões e aos tigres. Eles estavam agora na masmorra fria do circo romano.
Maria desce e observa aqueles homens e mulheres, cansados, feridos, emagrecidos, pálidos. No canto da masmorra, uma menina, com 15 anos incompleto, e Maria se lembrou da anunciação, do nascimento do seu filho. A menina estava amedrontada, como Maria ficara quando vira Gabriel. Entretanto, aquela criança não estava com medo por estar vendo uma figura angélica. Ela estava com medo porque da janela tosca ela podia observar os leões que caminhavam babando, esperando os seus corpos para alimentar os seus estômagos. Naquele momento, Maria se aproxima da menina, envolve-a com seu manto sagrado, chega no seu ouvido e sussurra baixinho: canta, minha filha, canta, canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias no reino dos céus. Canta, minha filha, porque Jesus não renunciou o sacrifício. Jesus se entregou ao martírio para se fazer ponte entre a terra e o céu. A menina é tomada de um rubor especial. Ela se levanta tomada de energia e começa a cantar. Ela começa a cantar o hino de louvor a Jesus. Lá fora a turba enlouquecida grita para o espetáculo de sangue. Entretanto, quando os portões se abrem, todos os cristãos invadem a arena, cantando hosanas a Jesus Cristo. Naquele dia em especial, naquele momento, aquela turba de espectadores fora forçada a silenciar. Todos ficaram petrificados, porque não esperavam tamanha força, tamanha dignidade daqueles cristãos que entravam cantando hosanas ao Senhor. E a partir daquele dia, todos os cristãos que entravam no circo do martírio cantavam hosanas ao Senhor. Entretanto, ninguém sabia que a inspiração para aquela atitude surgiu no coração amoroso e maternal da rosa mística de Nazaré, de Maria, a mãe de Jesus, a Senhora de todos nós, da rosa mística de Nazaré, o símbolo da maternidade na terra, aquela que era um espírito virginal, que veio à terra com a missão de trazer para nós o nosso Redentor, o nosso Jesus Cristo, o nosso amado e divino Senhor. Que Jesus nos abençoe. Que nós possamos lembrar dessas mulheres que caminharam com Jesus, com fé, com resignação, com fidelidade, que estiveram com Cristo em todos os momentos e que foram recebidas por Ele depois da morte. Que possamos também nós seguir Jesus na esperança de um dia realizarmos esse divino encontro. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, porque Jesus é o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Muita paz.